Quarta-feira, 19 de setembro de 1979. Na segunda narrativa da criação, encontra-se a definição subjetiva do homem. 1. Referindo-nos às palavras de Cristo sobre o tema do matrimônio, em que ele apela para o princípio, dirigimos a nossa atenção, há uma semana, para a primeira narrativa da criação do homem no livro do Gênesis 1. Hoje passaremos à segunda que, sendo Deus nela chamado, Javé, é muitas vezes denominada, Javista. A segunda narrativa da criação do homem, ligada à apresentação tanto da inocência e felicidade original como da primeira queda, tem, por sua natureza, caráter diverso. Embora não querendo antecipar as particularidades desta narrativa, porque nos convirá apelar para elas nas outras análises, devemos reconhecer que todo o texto, ao formular a verdade sobre o homem, nos maravilha com a sua profundidade típica, diversa da do primeiro capítulo do Gênesis. Pode-se dizer que a profundidade, de natureza sobretudo subjetiva, e portanto, em certo sentido, psicológica. O capítulo 2 do Gênesis constitui, em certo modo, a mais antiga descrição e registro da autocompreensão do homem, e, juntamente com o capítulo 3, é o primeiro testemunho da consciência humana. Com aprofundada reflexão sobre este texto, por meio de toda a forma arcaica da narração, que manifesta o seu primitivo caráter mítico, encontramos nele, em núcleo, quase todos os elementos da análise do homem, aos quais é sensível a antropologia filosófica moderna e sobretudo contemporânea. Poder-se-ia dizer que Gênesis 2 apresenta a criação do homem especialmente no aspecto da sua subjetividade. Confrontando entre si ambas as narrativas, chegamos à convicção que esta subjetividade corresponde à realidade objetiva do homem, criado, à imagem de Deus. E também este fato é, do outro modo, importante para a teologia do corpo, como veremos nas análises seguintes. 2. É significativo, na sua resposta aos fariseus, em que apela para o princípio, indicar Cristo primeiramente a criação do homem com referência a Gênesis 1, 27. O Criador no princípio, criou-os homem e mulher, só em seguida cita o texto de Gênesis 2, 24. As palavras, que diretamente descrevem a unidade e indissolubilidade do matrimônio, encontram-se no contexto imediato da segunda narrativa da criação, cuja passagem característica é a criação separada da mulher, conferir Gênesis 2, 18 a 23, ao passo que a narrativa da criação do primeiro homem, macho, se encontra em Gênesis 1, 5 e 7. A este primeiro ser humano chama a Bíblia homem, Adão, ao passo que, desde o momento da criação da primeira mulher, começa a chamar-lhe macho, em relação com a fêmea, porque foi tirada do macho. E é também significativo que, referindo-se a Gênesis 2, 24, Cristo não só liga o princípio com o mistério da criação, mas também nos conduz, por assim dizer, ao confim entre a primitiva inocência do homem e o pecado original. A segunda narrativa da criação do homem foi fixada no livro do Gênesis exatamente em tal contexto. Nele lemos, primeiro que tudo, da costela que retirara do homem, o Senhor Deus fez a mulher, e conduziu-a até ao homem. Ao vê-la, o homem exclamou: esta é, realmente, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se chamará mulher, visto ter sido tirada do homem. Gênesis 2, 22 a 23. Por este motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Gênesis 2, 24. Estavam ambos nus, tanto o homem como a mulher, mas não sentiam vergonha. Gênesis 2, 25. 3. Em seguida, imediatamente depois destes versículos, começa Gênesis 3, a narrativa da primeira queda do homem e da mulher, narrativa ligada com a árvore misteriosa, que já antes fora chamada árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2, 17. Cria-se com isto uma situação completamente nova, essencialmente diversa da precedente. A árvore da ciência do bem e do mal é uma linha de demarcação entre as duas situações originais, de que fala o livro do Gênesis.
A primeira situação é de inocência original, em que o homem, macho e fêmea, se encontra quase fora da ciência do bem e do mal, até ao momento em que transgride a proibição do Criador e come o fruto da árvore da ciência. A segunda situação, pelo contrário, é aquela em que o homem, depois de transgredir o mandamento do Criador por sugestões do espírito maligno simbolizado pela serpente, se encontra, em certo modo, dentro do conhecimento do bem e do mal. Esta segunda situação determina o estado de pecaminosidade humana, contraposto ao estado de inocência primitiva. Se bem que o texto javista seja no conjunto muito conciso, basta contudo para diferenciar e contrapor com clareza aquelas duas situações originais. Falamos aqui de situações, tendo diante dos olhos a narrativa que é a descrição dos acontecimentos. Apesar de tudo, através desta descrição, e de todas as suas particularidades, surge a diferença essencial entre o estado de pecaminosidade do homem e o da sua inocência original. A teologia sistemática descobrirá nestas duas situações antitéticas dois estados diversos da natureza humana: estado de natureza íntegra e estado de natureza decaída. Tudo isto deriva daquele texto javista de Gênesis 2 e 3, que encerra em si a mais antiga palavra da revelação, e tem evidentemente um significado fundamental, quer para a teologia do homem, quer para a teologia do corpo. 4. Quando Cristo, referindo-se ao princípio, manda os seus interlocutores para as palavras escritas em Gênesis 2, 24, ordena-lhes, em certo sentido, que ultrapassem o confim que, no texto javista do Gênesis, se interpõe entre a primeira e a segunda situação do homem. Não aprova o que por dureza do coração Moisés permitiu, e refere-se às palavras da primeira ordem divina, que neste texto está expressamente ligada ao estado de inocência original do homem. Significa isto que tal ordem não perdeu o seu vigor, ainda que o homem tenha perdido a inocência primitiva. A resposta de Cristo é decisiva e sem equívocos. Por isso, devemos tirar dela as conclusões normativas, que têm significado essencial não só para a ética, mas sobretudo para a teologia do corpo, a qual, como um momento particular da antropologia teológica, se constitui sobre o fundamento da palavra de Deus, que se revela como é. Procuraremos tirar essas conclusões durante o próximo encontro. Aos jovens casais. Caríssimos jovens casais, também para vós reservo a minha saudação especial, unida às felicitações, e bons votos pela vossa nova vida. É lógico que se dirijam aos jovens casais bons votos de alegria imperecedora no amor recíproco, e na consecução dos comuns ideais que se propuseram. Mas o segredo da vossa consolação está na presença de Cristo, que vos uniu no matrimônio com a sua graça divina. Permanecei unidos em Cristo. Eis os meus votos. A presença de Jesus, na vossa casa, no vosso amor, nas vossas escolhas, seja sempre a luz que vos ilumine, e a consolação que vos alegre. Com a minha bênção, e a minha constante benevolência.